A partir de agora, a aula está sendo gravada. Eu peço, por favor, que vocês mantenham o fone desligado, tá? Quando for fazer uma pergunta, aí vocês abrem o som e façam a pergunta. Aí. Vou compartilhar com vocês a atividade de hoje. Vamos lá. Onde foi? Só um minutinho para ver aqui onde é que está. Admitiu. Pessoal, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, Tá. professor. Sim, professor. Maravilha. Então, nós estamos aí na semana do dia 3 a 9 de maio. O roteiro nosso é o roteiro 9. E o tema da nossa aula de hoje é sobre os estados físicos da matéria e mudança de estado físico. Aí, antes de começar, sempre tem um videozinho para ver. Vou abrir o vídeo. O vídeo está aparecendo para vocês? Sim. Tá aparecendo aí? Sim? Sim, Sim. sim. Tá. Então, vamos lá. Vou comentar ele. Na natureza, encontramos a matéria em 3 estados físicos: sólido, líquido, vapor, gasoso. Professor, o vídeo tem som? Aqui tá sem som o vídeo. Tá sem som? Ele tá bem baixinho. Não sei por que tá baixinho. Quando eu assisti, ele não tinha muita coisa, não. Ele só falava, tipo, umas partes, líquido, sólido, mas não ficava falando tudo que estava sendo escrito. Aqui ele tá falando para mim, mas tá bem baixinho. Tá, então é o seguinte, eu vou fazendo a narração do vídeo, desde o começo. Então, esse vídeo é sobre os estados físicos da matéria. Então, na natureza, nós encontramos matéria em 3 estados físicos, que é estado sólido, líquido e gasoso. Característica do estado sólido. A atração entre as partículas é muito forte. Apresenta rigidez, né? E por isso a forma e volume
são próprias, justamente por causa da força que existe entre as partículas. Isso faz com que elas sejam organizadas e tenham pouco movimento. Outro estado, estado líquido. As partículas são mais espaçadas em relação ao estado sólido, por isso a forma delas não é própria, não tem forma constante. Daí o fato de assumir o formato dos recipientes onde são colocados. A atração entre as partículas é mais fraca do que no estado sólido. No estado gasoso, o espaçamento entre as partículas é muito maior. E por isso a atração entre elas é muito fraca. Dessa forma, o gás não consegue manter nem a forma nem o volume. Mudança de estado físico. Ela acontece por causa do fornecimento de energia. Se eu fornecer energia para o sólido, as partículas vão se soltar, ficar mais espaçadas, aí vira líquido. Se continuar fornecendo energia, vai virar gás. A mudança de sólido para líquido chama fusão, de líquido para gás, vaporização, gás para líquido, condensação, e de líquido para sólido é solidificação. A mudança de sólido para gasoso direto chama-se sublimação. Um exemplo de sublimação é bolinha de naftalina, que as avós da gente colocavam nos guarda-roupas para matar barata. Tem gente que até hoje ainda usa isso. Vaporização, ela se divide em 3 partes. A evaporação, que é um processo lento e natural. Exemplo da roupa secando no varal. O segundo processo é da ebulição, que é um processo rápido e artificial. Exemplo, chaleira com água no fogão. A água esquenta até ferver e soltar o vaporzinho. E por último, é chamado de calefação. É um processo instantâneo e artificial também. O exemplo mais próximo nosso é do ferro de passar roupas. O ferro espirra água e já vira vapor instantaneamente. Por hoje é só. Bem, o vídeo era esse. Vamos voltar para a nossa atividade. Espera aí, deixa eu voltar lá. Pessoal, na nossa atividade, a primeira parte era, claro, assistir o vídeo. Nós já vimos o vídeo. Agora vamos fazer o que está sendo pedido aqui. Espera aí. Oh, meu Deus do céu. Quais são os 2 fatores físicos que são responsáveis pela mudança de estado físico da matéria? Então, aqui, pessoal, tem uma propriedade dos materiais que faz, que identifica, por exemplo, o ponto que ocorre a mudança de estado. Então, por exemplo, a água no estado sólido é o gelo. No nível do mar, chega um momento que esse gelo vai mudar para líquido, quando recebe energia na forma de calor. Qual é a temperatura que o gelo derrete e vira água? Quem sabe?
0. 0 graus ao nível do mar. E qual que é o nome dessa propriedade física? Tem o nome. Você diz a fusão, então. O nome do processo é fusão. Mas esse 0 grau é o quê? Temperatura. A temperatura. Ela é variável ou fixa? Variável. Ela muda de 0 grau? Enquanto o gelo está derretendo, ela muda? Sai de 0? Não, é constante. Então, pessoal, para a água pura, né, a água não pode ter nada misturado. Se ela for pura, enquanto não derreter tudo, não sai de 0. Aí chama-se de ponto de fusão por causa disso. Por que é ponto? Porque é um valor fixo. E esse é um dos fatores físicos que é responsável pela mudança de estado. Então, é o ponto de fusão, tá? PF, chama, ponto de fusão. E para mudar de líquido para vapor, no caso da água, que temperatura que é? 100 graus. Oi? Alguém falou muito rápido, eu não entendia. Quantos graus? Oh, meu Deus, que 100 medo. graus Celsius. 100 graus Celsius. Muito bem. Então, enquanto a água não ferver totalmente, ela não muda a temperatura de 100. Aí é um ponto também. Ponto de quê? Ponto de ebulição. Ebulição. Ponto de ebulição. Então, aí já está respondida a primeira questão. Os dois fatores é ponto de fusão, onde acontece a mudança de sólido para líquido, e ponto de ebulição, onde acontece a mudança do estado líquido para o gasoso. Atividade 2. A temperatura de fusão do ferro é 1.500 graus centígrados. A temperatura de ebulição do ferro é 2.450 graus centígrados. Baseado nisso, qual o estado físico do ferro na seguinte temperatura? Letra A, 1.459. Como o ferro está? Líquido, sólido ou gasoso? Sólido. Por que você acha que é sólido? Não, Porque não bem atingiu a grossinha. temperatura de fusão. Porque ele ainda não chegou na temperatura de fusão. Muito bem, moço, porque 1.459 é uma temperatura que está abaixo da fusão do ferro, do ponto de fusão. Ele só vai derreter quando chegar a 1.530. Ele não chegou ainda nessa temperatura, então ele ainda está sólido. E na letra B, 2.235 graus. Como é que ele está? Líquido. Por que está líquido? Porque ele passou da temperatura de fusão. Ele já derreteu, já virou líquido e não ferveu ainda. Beleza? Ele está acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição. E 3.003 graus? Gasoso. 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 Por quê? Porque ele já passou da temperatura de ebulição. Porque já passou da temperatura de ebulição e já ferveu. Atividade 3. Relaciona os fatos com o nome do fenômeno mudança de fase. Aí é só para escrever o nome. Letra A. Vasilha com água líquida deixada no freezer. Essa água vai acontecer o que com ela? Ficar sólida. Solidificar. Ela vai congelar. O nome do processo é? Solidificação. Solidificação. Muito bem. Letra B. Vasilha com água deixada no fogo. O que vai acontecer com a água? Ebulição. Ela vai vaporizar. Então, o nome genérico, né, geral, seria vaporização. O nome mais específico é ebulição, porque é forçado e é rápido.
Então, qualquer uma desses dois nomes, vaporização ou ebulição, está certo. Letra C, derretimento de uma barra de ferro. Ponto O que de acontece com a fusão. barra de ferro? Fusão. Ela sofre fusão. E letra D, bolinhas de naftalina deixadas na gaveta desaparecem com o tempo. Sublimação. 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 Muito bom. Vocês estão afiados nessa aí. Professor, como é que funciona essas bolinhas de naftalina? Eu nunca vi uma. Você nunca viu uma? É Não. umas bolinhas, parece bala. Você consegue comprar e até acho que no mercado ainda vende. É só perguntar na seção de limpeza onde é que tem bolinha de naftalina. Parece umas balinhas brancas. Daí você coloca na gaveta de casa, o que acontece com ela? Ela vai soltando um cheiro. Ela solta um cheiro forte. Então aquele cheiro mata as baratas, porque é veneno para elas. E para nós também, não pode ficar cheirando aquilo não. É um veneno. Só que ela não derrete, ela vai diminuindo de tamanho. Ela vai diminuindo, soltando cheirinho, diminuindo, soltando cheirinho, até sumir. Então, o cheirinho dela, que ela solta, é o vapor. Né? Como ela não derrete, ela não vira líquido, ela só evapora direto, que na verdade até falar evaporar está errado. Porque evaporar é quando o líquido vira gás. E ali não é líquido, é um sólido transformando em gás direto. Quem nunca teve Entendi. experiência com naftalina, procura na seção de limpeza do mercado, que você vai achar. Compra só para ter essa experiência. Deixa na gaveta lá e vai olhando todo dia. Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e você sente um cheiro forte. É o famoso evitamorfo, professor, isso aí? Mais ou menos. O produto para mofo, ele não tem a função de matar barata. Ele só tira a umidade do guarda-roupa. Essa naftalina, ela não é para tirar mofo. Ela é para matar as baratas e as traças. Beleza? Tem o Podemos ir pro formato 4? de uma bala soft, de uma bala de mentos branca, e é usado para cupim também. E é bem rápido Isso. como ela vai Ele diminuindo. mata os bichos legal. E acaba rapidinho. É. Tá aqui, ó, atividade 4. Pode ir? Sim, professor. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. A água líquida ou umidade da terra absorve o calor do sol. Quando já foi absorvido calor suficiente, as moléculas de água têm energia necessária para subir para a atmosfera. Quando essa energia calorífica é dissipada, as moléculas de água caem na forma de chuva. Quais as mudanças de fase aqui mencionadas? Evaporação. Condensação. Então vamos lá. A água está líquida, aí absorve o calor do sol e vira vapor. Depois chega lá no alto, enquanto o ar frio forma gotinhas de chuva e chove. Então, de líquido vira vapor e de vapor vira líquido. São duas mudanças. Uma delas é a evaporação, a outra qual que é? Liquidificação. Liquidificação. Condensação? Condensação. Liquefação. Liquefação ou condensação. A liquefação é quando ela é forçada. A condensação acontece no ambiente natural. Então, o nome para a chuva seria condensação. Condensação. Nesse caso, falar vaporização também tá certo? Tá certo, porque a vaporização ela envolve todos os processos de mudança de estado de líquido para vapor ou gás. Aí você subdivide em 3, como está no vídeo, né? Vai ser chamada de evaporação, quando acontecer num ambiente natural, né? Abaixo da temperatura lá de ebulição. Vai chamar ebulição, quando você força, né? A mudança de estado, esquentando a água, por exemplo, e será calefação quando isso for instantâneo. Nos países frios, eles têm sistema de calefação, que funciona mais ou menos assim. Tem um aquecedor de água e tem um borrifador que joga água numa chapa quente. Aí a água, quando bate na chapa quente, solta aquele vapor
e aquele vapor que circula pela casa esquentando tudo. Então, isso é um sistema de calefação. Aqui no Brasil, a gente não usa esse sistema porque aqui é um país quente. A gente só sabe disso através do ferro de passar roupa, que você coloca água dentro, espirra na roupa, né? E passa o ferro em cima. Quando passa o ferro em cima, a água instantaneamente já vira vapor. E aí a roupa fica passadinha. Inclusive, essa é a pergunta da 5, né? Qual é a diferença entre evaporação, ebulição e calefação? Eu acabei de responder. Beleza, pessoal? Só escrever tudo isso aí que nós conversamos, já tirar foto e mandar para mim. Posso parar aqui? Tem alguma pergunta? Professor, desculpa, nos meus, eu não fiz essa diferenciação entre o que é natural e o que é artificial. E na primeira eu coloquei pressão e temperatura, e não ponto de fusão e ebulição. Eu fiz a mesma coisa. Os fatores físicos, pressão e temperatura, não está tão errado, não. Mas fica mais genérico, né? Que agora eu já enviei. Fica mais aberto. Porque, assim, é como mudança de estado físico, ele é uma propriedade específica, né? Muda de material para material, não é uma propriedade geral. Aí você pode deixar a temperatura e a pressão, mas acrescenta, né, o ponto de fusão e de ebulição, ele vai mudar com a temperatura e pressão. Mas aí, geralmente, a gente considera na temperatura ambiente. Então, é ponto de fusão e ebulição, tá? E na última aqui, a diferença entre evaporação, ebulição e calefação, vocês não usaram o termo natural e artificial, como é que vocês escreveram? Oi? No meu caso, eu separei as 3 e coloquei a definição de cada uma. Sim. Tá certo, então, fazer assim? Tem algum problema? Você pode fazer como você fez, pode escrever por extenso, aí cada um tem uma forma de responder, né? Mas é importante fazer a diferenciação. As principais diferenciações em relação à velocidade da transformação, né? Que na evaporização ou evaporação, aí eu acho que foi escrito errado, na hora de digitar lá, saiu evaporização, mas aí é evaporação. Na evaporação é um processo lento, na ebulição é rápido e na calefação é instantâneo. E comparando com as formas, né, se é natural ou artificial, a evaporação ela é um processo natural, enquanto as outras são artificiais. Então, na última eu coloquei que evaporação é mais rápida, não, de modo mais lento, e Sim. calificação é do modo mais rápido, mas eu não falei que era proposital e a outra era natural. Então, o que o diferencia com maior, né, propriedade é a velocidade. Porque enquanto a ebulição e calefação é artificial, isso não, só falar que é artificial não faz diferença entre elas. O que vai fazer a diferença é falar que a ebulição é rápida e a calefação é instantânea. Essa é a diferença principal entre as duas. E a Foi isso que eu coloquei. Tá certo, não tá errado. Eu considero correto. Então tá bom, obrigada, é que eu já enviei. Sim. Mais alguma pergunta? Só isso. Nessa da evaporização, eu coloquei do líquido para o gasoso, sendo um processo mais lento. De ebulição é líquido para gasoso, só que com maior temperatura, exemplo a fermentação. E já o fenômeno da calefação é quando um líquido entra em contato com uma superfície que está a uma temperatura muito superior à sua temperatura de ebulição. Na ebulição aqui, você falou que é o quê? Que é um processo de fermentação? Na ebulição, eu pus que passa do líquido para o gasoso, só que com maior temperatura que a evaporação. Exemplo, na ebulição, a fermentação. Tá. A fermentação, ela não participa desse processo. Geralmente, fermentação é um processo que acontece a temperatura mais baixa.
Então, acho que você deve ter se enganado na palavra. Talvez Mas era fervura e o outro que era fermentação. isso, eu acho que você se atrapalhou na palavra. Mas na fervura tá certo. Na calefação, a sua explicação não está errada. Só procura ver melhor essa palavra aí, fermentação, que ela está fora de contexto. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu vou reenviar, então. Tá bom, pode reenviar. Tudo certo? Posso voltar? Voltando. Pessoal, eu vou mostrar para vocês, é bom acompanhar a minha marcação de presença, que eu tenho uma planilha de presença e uma de entrega de roteiros. Espera aí. Deixa eu ver. Não, vou falar primeiro. Esse aqui foi. Tchau. Tá aparecendo para vocês a lista aí de chamada? Alô? No meu ainda não. No meu também não. Aqui não tá não, pessoal. Tá, eu acho que eu não mostrei ainda. Eu abri aqui para mim, mas não botei para vocês. Ai, filho, não quer passar por quê? Ai, Jesus. Agora não quer compartilhar, não sei por quê. Você não pode mostrar, ok. Deixa eu ver o que está acontecendo lá. Eu não estou conseguindo compartilhar. Então, eu vou falar para vocês. Primeiro, eu vou fazer chamada, né? Aí vocês, por favor, me respondam. Eu vou começar pelo meio ambiente. Conforme eu vou falar no nome, vocês vão respondendo aí se está presente. Alice, está aí? Ana Clara. Antônio. Azaf. Bruna Roque. Bruno do Nascimento. Bruno Martins. Camila Fernandes. Éricles. Martins tá aqui. Quem está aí? Bruno Martins? Martins de Lira. Tá. Ô, Bruno, você que participou das outras aulas também? Bem, foi eu. Tá. Porque eu dei presença, eu acho que pro outro Bruno. O outro não apareceu ainda, né? Não, professor. Não, eu tava todo. Não, É porque eu tava marcando Bota na aí que folha você vai e marquei me só ganhar, Bruno. não. Eu falei, Jesus, são dois Bruno, Não. qual Bruno que é? Por isso que eu ainda falo meu nome, eu ainda falo meu nome completo. Eu ainda falo meu nome completo. Agora porque eu tô sempre com a mais um listagem Bruno, aqui, né? fica mais fácil. Então, Bruno Martins é o senhor que frequentou até agora todas as minhas aulas, né? Você assistiu a toda semana de aula, não foi? Foi, acredito que sim, assisti tudo. Dia 14, dia 20, semana passada, era você mesmo. Então, vamos lá. Camila Fernandes, Éricles, Fernanda. Fernanda Menezes, tá aí? Presente. Gabriela Arcanjo, Guilherme Carvalho, Guilherme de Souza. Guilherme Carvalho estava presente. Tá chegando, gente? Peraí. Vamos continuar. Continuando. Guilherme Carvalho está aí.
Guilherme Souza, Hector, Hélio, César, Igor Bonfim, Ingrid Fernandes, Joyce. Joyce presente, Ingrid professor. está aí? A Joyce está aí. E a Ingrid? Também? Aqui. Tá. Júlia de Souza, Calil Varela, Larissa Moreira, Laura Simões, Luana Menezes, Luana Souza, Luiz Henrique, Marielle, Micaela, Marielle está aí, Micaela, Mônica, Murilo, Miriam, Felipe Miriam tá Arruda. aqui, professor. Tá. Felipe Arruda, Priscila Martins, Renata Freitas, Tainá Tô Perales. aqui, professor. Renata. Renata tá aí. Tainá Perales, Tamires Nascimento, Tauane Clívia, Tayane Lima, Tiago Marcelo, Vanessa Rodrigues, Vitória Elias, Isla Maria, Thaís dos Santos Silva, Alejandra Nascimento, Presente. Caio César e Larissa Jennifer. Professora, a Alejandra está aqui. Presente, a Larissa. Tem mais Alejandra. aí? A Alejandra está aí. Presente, professor. Tô. E Caio César, é? Isso. Tá, Caio César está presente. Então, eu vou repetir os nomes do primeiro ano de meio ambiente que eu marquei presença, tá? Quem eu não falar e tiver aí, me avisa. Bruno Martins de Lira, Fernanda Menezes de Moraes, Guilherme Carvalho da Silva, Ingrid Fernandes dos Santos, Joyce da Silva Cardoso, Marielle da Silva Nascimento, Miriam Feitosa dos Santos, Renata Freita dos Santos, Alejandra Nascimento, Caio César e Larissa Jennifer. Faltou alguém? Professor, a Micaela falou no chat que ela tá aqui. Eu acho que ela não tem microfone. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Ô, professor. Oi. Thaís Fale. dos Santos. A Thaís também está aí. Maravilha. Mais alguém? Não, né? Então, vou agora para o 1QB. Quem tiver aí, por favor, fale. Agatha Bellini, Agnes Cardoso, Aimee, Aline Alves, Ana Carolina França, Ana Caroline Alves, Anderson Fernandes, André Luiz, André Marvin, Andréu Thomas, Andrique Domingos, Aramis, Andrique Domingos. Aramis presente. Aramis também. Beatriz Conceição. Bruna Marinho. Marino. Presente. Maravilha. Camila Caraca, Falcão. a animação daqui. Camila Falcão, Cristiane Farias, Dexter Ferrer, Diogo Cavalcante, Douglas Cauã, Eduarda Gomes, Eduardo Aqui. Fernando. Eduarda e Eduardo, daí os dois. Sim. Maravilha. Ellison Luiz, Heloísa de Oliveira, Emily Natália, Evelyn Schurkur Troy, Fabiana Vassopoli, Fabrícia Tá aqui, Vassopoli, Fabrícia. Felipe de Jesus, Franciele Barbosa, Francisco Sarmento, Presente. Gabriela Cardoso, Giovana da Silva Alves, Giovana Batista, Juliana Diniz. Presente. A Juliana Diniz da Rocha, né? Isso, apareci. Apareci. Seja bem-vinda, moça. Hendrick Bernardo Diniz, Henrique da Silva, Henrique Moreira, Ícaro Henrique, Ingrid de Lima, Jaqueline de Souza, Jefferson Américo, meu xará. Opa, professor Jefferson aqui. Maravilha. Jefferson Lima, Joel Fernando, Kalel Rianson, Cauã Zerich Lux, Matheus Santos, Tony Miguel, Victor da Silva, Laura Luiza. Laura está presente. Laura está aí. Maravilha. Tá. Harumi Larissa, Kellen Cristina,
Douglas Oliveira e Paulo Presente, Roberto. Douglas. Douglas Oliveira. Douglas, é você que está participando das aulas, né? Isso. Que tem outro Douglas aí que eu não sabia quem era também, que eu marquei só Douglas. Então, as presenças são suas. Valeu. Maravilha. Agora vamos falar dos roteiros, tá? Rapidinho. Aqui do 1QB, só para confirmar quem está presente, eu marquei presença para os alunos Andrique Domingos, Aramis, Bruna Marino, Eduardo Gomes, Eduardo Fernando, Fabrícia Vassopoli, Francisco Sarmento, Juliana Diniz, Jefferson Américo, Laura Luiza e Douglas Oliveira. Faltou alguém do 1QB? Ou falei todos? Então agora, por favor, vamos ver para o rendimento. Professor. 1QB eu mandei todos os roteiros. Calma, querida, eu tô falando só a presença por enquanto. A Ana Carolina tá com problema, tá aqui também, professor. Aqui de casa fala bastante, aí eu tenho que tirar. Certo. Ana Caroline Alves ou Ana Carolina França? França. A França. A outra Ana não tá, só uma, né? É. Tá. Então vamos ver agora roteiros. Vou falar só de quem está presente, tá? Primeiro ano de meio ambiente, o Bruno Martins. Bruno Martins está em dia com todos os roteiros. Fernanda Menezes está em dia com todos os roteiros. Guilherme Carvalho está em dia com todos os roteiros. Ingrid Fernandes. A Ingrid, eu não recebi nenhum roteiro, Ingrid, seu. Tá bom, professor, vou enviar. Isso. Fica aguardando. Joyce da Silva. A Joyce está em dia. Marielle da Silva. Marielle da Silva só entregou um atrasado, que foi o 7, mas está em dia. Renata Freitas. Renata está rigorosamente em dia. O Thaís dos Santos entregou o primeiro atrasado, que foi o 5, né? Mas entregou, e o último roteiro ficou faltando alguma coisa, não lembro agora o que era. Mas está em dia também. A Alejandra está em dia. Oi. Professor, então, aí eu refiz o roteiro 8 e enviei de novo para o senhor, porque estava incompleto. Sim. Eu não vi ainda. Eu vou olhar lá e aí eu vejo o que eu faço aqui, tá bom? Tá Caio bom, obrigada. Nada. A Alejandra Nascimento está em dia, a Larissa Gêneve está em dia. O Caio César, eu não recebi nenhum roteiro.